Na prática, várias empresas elas preferem não criar branches para evitar conflitos, preferem adotar essa prática aqui de continuamente criar builds e rodar testes, né? E eventualmente fazer o deployment do sistema. Esse contínuos aí quer dizer pelo menos uma vez por dia, certo? Então isso daí vem sendo adotado por algumas empresas, né? Usar algumas ferramentas como o Travis CI, que é uma das ferramentas que a gente usa, né? As empresas fazem isso. Então o seu trabalhou hoje o dia todo, pode até ter trabalhado num branch, mas o importante é que no final do dia você integre isso para o repositório principal. Porque quanto mais você demora a integrar, mais difícil pode ser resolver conflitos, certo? Mais difícil vai ser para alguém revisar o seu código, mais difícil depois vai ser para você ter certeza que seu código integra bem com o código novo que apareceu no repositório principal, né? Então, uma das empresas que advogam isso daqui é Facebook, tem um esquema aí, né, que eles começaram antes com branches e com um repositório principal, com branches de releases, e demorava muito, e era muito trabalho, muita confusão para estabilizar isso daí, certo? Então demorava a gerar novas releases do sistema. Então hoje, ao invés deles ter esse esquema de, como está mostrando aí na figura de cima, uma semana de trabalho, né? Aí vai outra semana de trabalho, e em paralelo tem um branch para ir estabilizando isso, corrigindo bugs naquela primeira semana, não sei o que. Então isso dava muito trabalho, essa integração entre eles, e atrasava o lançamento de novas versões. O que eles fazem aqui é basicamente o que está mostrando na figura de baixo. Todo novo commit já passa pelo menos uma vez por dia, né? Já chegam no master, mas antes passam por uma bateria de testes de análise estática que identifica problemas no código, revisão de código, e vai para o master, certo? Chegando no master, aí já entra em produção, só que entra em produção em várias fases. Aí aqui, como está vendo aí nessa linha C1, entra em produção primeiro só para os funcionários de Facebook. Passou ali algum tempo, algumas horas, não deu pau, aí vai para 2% dos usuários, é o que está mostrando a segunda linha, é a segunda fase, já entra em produção, mas para um pequeno percentual de usuários, certo? E aí nessa segunda linha, se deu pau, aí tem como desligar, certo? Algumas funcionalidades, as funcionalidades são acompanhadas de um mecanismo que ele chama de feature flag, que é basicamente um if funcionalidade nova, aí tem o código, certo? Então essa funcionalidade nova eu posso ligar ou desligar facilmente com o sistema em produção, tá? É interessante isso daí, polui um pouco o código, mas é interessante, tá? E aí se deu pau, desliga, se não, aí vai para o resto dos usuários, certo? Vai aumentando isso, o resto dos usuários. E nesse meio termo pode chegar novos commits, né? E vai pelo mesmo processo daí. Então isso é o que a gente chama de integração contínua, é pelo menos uma vez por dia cada desenvolvedor gerar a build e rodar os testes do código que ele fez e incorporar isso no produto, certo? Não é muito fácil de atingir isso, mas pode ser feito. Então tem vantagens e desvantagens disso, né, desse mecanismo, tá? Então as vantagens é que o tempo todo eu estou chegando lá, então não precisa desse hotfix, que é você fazer uma correção tampão temporária no código só para resolver aquele problema urgente. Não precisa disso, porque o tempo todo dia está chegando código novo, tá? E antes era preciso, né? É interessante para uma empresa que tem gente trabalhando em todo lugar do mundo, porque em toda hora está chegando o código, está sendo incorporado, né? E nesse processo aí não tem aquele processo de para uma semana,
para estabilizar e tal, que pode ser bastante confuso, né? E eu descobri um erro aqui no Brasil de um cara que está trabalhando na China, né? Então, para comunicar com ele, isso daí pode ser mais difícil, né? Então, para esse tipo de empresa é melhor um esquema daquele, não precisa ter os horários, a semana fixa ali, tá? Então, isso escala bem para vários desenvolvedores, vários commits, né? Porque você tem 1.000, 2.000 desenvolvedores, né, num processo amarrado de só lança release no final da semana, quando juntar o código de todo mundo, isso pode ser bastante problemático, né, e detecta conflitos mais cedo, porque se eu hoje alterei, sei lá, 200 linhas de código, né, se der conflito vai ser naquelas 200 linhas, mas está fresquinho na minha cabeça o que eu fiz, é mais fácil de corrigir, certo? Enquanto se fosse no final da semana aí já seria 1.000 linhas de código, maior chance de conflito, e eu só vou detectar o conflito uma semana depois de ter feito o código, então posso não me lembrar exatamente de alguns detalhes, tá? Agora, por outro lado, só funciona se os desenvolvedores forem de alta qualidade e bem confiantes, porque se você tem desenvolvedores que são de baixa qualidade, você não vai querer deixar esse cara ficar o tempo todo mandando coisa para o repositório principal, certo? E se os desenvolvedores não são confiantes, eles também vai ser ruim esse modelo, porque ele vai ter medo, vai ter receio, vai perder, né, muito tempo nessa insegurança aí de mando ou não mando isso, ou tá pronto para mandar ou não tá pronto para mandar, certo? Isso daí tem um risco também de quebrar o fluxo de desenvolvimento, certo? Claro, os testes são executados, tem a revisão, mas muita coisa pode passar batida por esses testes e por essa revisão. Então pode acabar atrapalhando. Se eu mando um código que é bugado demais, ele pode acabar atrapalhando várias pessoas, né? E aí tem a ideia da Feature Flag, que vai me ajudar a mitigar esse problema, a resolver temporariamente esse problema desligando a flag, né? Mas mesmo assim isso gera dor de cabeça, né? E posso até quebrar o código, porque eu mandei código novo hoje que nem vai ser usado hoje, porque ainda é parcial, certo? Mas eu mandei ele e vai quebrar e nem tinha necessidade de mandar hoje, porque ele não vai ser usado hoje por ninguém, certo? E uma outra desvantagem disso daí é que ele requer essa ideia de feature flags, que é botar aqueles ifs que eu falei ao redor do código da feature que você fez, e isso pode poluir o código. E pode também, depois de ter colocado muitos ifs desse, alguns deles nem serem necessários mais e vão ficar como dead code lá. Então aqui tem mais, antes de integrar a gente tem que ter vários cuidados aí, certo? Então esses slides finais aqui é mais para vocês terem cuidado quando estiver realizando o projeto, né? Tem que ter cuidado, está tudo bem escrito, atendendo os critérios de qualidade do projeto, certo? Tem que ter sido revisado por um colega, tá? Os commits tem que ter mensagem clara, sem erro, né? É interessante commitar com frequência, certo? Para evitar commits que tem muito código, que faz várias coisas diferentes. Isso é o que a gente chama tangled commits, commits entrelaçados. Ali no commit tem tanto mudanças a ver, por exemplo, com correção do bug X quanto funcionalidade nova. Tá tudo misturado, é melhor separar isso em 2 commits, certo? Então, cada commit tem um propósito conceitual bem claro, bem modular, tá? Então é importante não demorar para integrar o código com um dos colegas, né? Para evitar conflitos e assim por diante, certo? Antes de mandar o pull request, tem que fazer o merge ou rebase, certo? E essa mensagem do pull request bem clara, né? E principalmente o pull request só incluir os arquivos que foram alterados para aquela atividade, certo? Então às vezes o cara por descuido manda um pull request cheio de arquivos de configuração, arquivo JavaScript compilado a partir de TypeScript, ou seja,
Isso não é coisa para subir, né? O arquivo JavaScript é como se fosse o resultado da compilação do TypeScript nesse caso. É descartável. O que importa mesmo é o TypeScript. O que deve ser revisado é o TypeScript, tá? Verificar que todos os testes estão passando. Enfim, tem várias regras aí que facilitam o trabalho. Então esse checklist tem que ser observado. Depois vocês podem dar uma olhada nisso, principalmente quando for fazer o projeto e tirar dúvidas sobre isso, certo? No projeto também a gente usa o sistema de requisição de mudanças do próprio GitHub, que isso é a lista de issues do GitHub, certo? Então lá é para registrar bug report, ou seja, você detectou um bug no sistema, registra lá. A necessidade de criar uma nova feature, registra lá. Necessidade de mudar uma feature, registra lá. Necessidade de fazer uma refatoração, registra lá. Necessidade de mudar, de melhorar a performance do sistema, registra lá. Necessidade da equipe estudar um determinado assunto, uma nova API que pode ser útil para o projeto, mas tem que ser estudada, exercitada antes, registra lá. Então lá pelo GitHub, você indo nas opções de issues, você vê como classificar, como criar essas issues e gerenciar elas. E na parte de gerência de projeto, a gente vai detalhar um pouco mais